eu vou fazer isso também. Eu vou entrar pelo link do meu celular, que aí eu consigo ver se vocês estão precisando de alguma dúvida, porque quando eu começo a espelhar, deixa eu só... Não, ao contrário. Aí eu tiro o som aqui para não atrapalhar. Pronto. Peraí. Foi. Eu consigo ver vocês aqui, né? Caso eu precise mexer em chat, alguma coisa assim, né? Afinal de contas, eu sou moderna. Tecnologia aqui. Deixa eu agora compartilhar a tela. Eu quero hidrografia. Bom, gente, o tema da aula de hoje vai ser hidrografia, né? Vai ser bacias hidrográficas. Eu escolhi esse tema até porque a gente está intercalando, né? Um tema mais voltado para a geografia humana e um tema mais voltado para a geografia física. Então, na aula de hoje seria geografia física. E dentro dos temas de geografia física, o de bacia hidrográfica é o quarto que mais cai nos últimos anos, assim, em termos de questões. Em termos de 2020 até agora foram mais de 40 questões em cima de bacia hidrográfica. Então, é um tema muito importante, né? É um tema que vai trabalhar o território brasileiro, que vai trabalhar também as nossas características, nossa hegemonia, tá? O Brasil, ele é um território muito rico em recursos naturais e a água é um recurso natural super importante. Nosso país possui diversas bacias hidrográficas, todas elas, que eu tô muito susto agora com o sinal, todas elas onde você vai ter uma relação de uso, tá? Uma relação importante de uso e estratégia. Algumas bacias, por exemplo, você vai ter ela em contato com outros países, então você vai ter uma geopolítica da água, e isso é importante a gente ficar atento. Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Eu dividi ela em bacia hidrográfica geral e outra especificamente para falar das nossas principais bacias hidrográficas aqui no Brasil, tá? Qualquer dúvida, pode levantar a mãozinha, que eu estou vendo vocês aqui também. Então, seguindo, né, o script, o nosso planeta, ele tem, em sua maior parte, de água, né? Nosso planeta, apesar de ser chamado de planeta Terra, né, sua maior porção superficial é em água, então esse é um recurso muito valioso para a nossa espécie. A água, ela está presente em absolutamente tudo que a gente faz, não só especificamente, né, no uso doméstico, que vai ter ali uma questão de banho, né, de higiene, de alimentação, de esgoto também, mas também a água vai estar na agricultura, a água vai estar presente na industrialização. Então, a água, ela é esse recurso natural que é utilizada também como um recurso econômico, tá? E, né, ao longo da nossa história, principalmente a partir das revoluções industriais, você tem o mau uso desse recurso natural tão importante. Então, é importante a gente ficar atento, né? É importante a gente cuidar desse recurso natural e entender que o Brasil aí, ele tem um tesouro, né, em suas mãos quando a gente fala de água doce e potável no mundo, tá?
eu coloquei para vocês a água, a energia da vida, a distribuição de água no planeta. Eu vou ter maior reservatório de água na superfície, né? O maior reservatório de água potável na superfície são as calotas polares, tá? Em seguida, eu vou ter água de superfície, que são os nossos rios e lagos, em torno ali de 29%. Os rios e lagos em torno de 0,3%. Quer dizer, as calotas polares, elas estão em torno de 68%, em 69%. Então, o maior reservatório de água potável na superfície são as calotas polares. Em seguida, a gente vai ter as águas subterrâneas, né, que são os aquíferos, né, são essas águas que estão em reservatório. O Brasil ele possui 2 grandes reservatórios de água, um que a gente vai ter, que vai ter os 2 maiores reservatórios de água, né, aquífero aqui no Brasil, no mundo, se encontra no Brasil, que é o aquífero Guarani, que vai estar na nossa região sul, sudeste, mas também faz divisa com países como Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? O que vai levar também a gente para uma geopolítica da água, e o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Grande Amazônico, tá? Que fica na região norte. Então, é importante a gente saber dessas informações. Rios e lagos geram em torno de 0,3%, tá? Então, essa é a distribuição de água doce no mundo, tá? Água doce potável no mundo. Quando eu tinha idade de vocês e estudava, era muito comum, né, na época, a mídia, né, tratar, falar, né, falar que a água do planeta ia acabar, né? E eu lembro que, como criança, eu ficava muito aflita em relação a isso. Boa noite. Como que a água doce como que a água vai acabar do planeta? Como que a água vai acabar do planeta, né? E não tem, né? A gente não tem uma torneira lá no planeta Terra que jogue água aí para o universo. O que não é falado é que, sim, né, devido à nossa prática, né, predatória dos nossos recursos naturais, a água doce potável tende a diminuir, entendeu? O que vai gerar aí um conflito muito grande sobre a água, porque a água é esse bem que eu falei que está presente em absolutamente todas as esferas da nossa vida. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Foi. E vamos falar agora de um negócio que eu gosto bastante, que é a fábrica de água, tá? Que é o nosso ciclo hidrológico, né? É super importante vocês entenderem o ciclo hidrológico, porque ele vai estar presente, por exemplo, em questões que envolvam urbanização, que envolve desmatamento, porque o ciclo hidrológico, quando tem ação antrópica, ele é alterado, tá? Então, eu vou explicar por que isso acontece. Só um recordar e viver aí, porque muitos de vocês já tiveram isso. Deixa eu só dar uma mudada aqui, que tem os meus toquezinhos. Então, vamos lá. Vou começar pela parte da evapotranspiração e evaporação, né? As águas que estão na superfície, ou seja ela em lagos ou oceano, né, devido ao calor, a água ela entra no estado de evaporação. E as plantas, né, quando faz a sua alimentação através da fotossíntese, ela também joga para a atmosfera água, tá? Aí você tem a evapotranspiração, na sequência, essa evapotranspiração, ela forma nuvens, né? A nuvem, quando ela fica carregada,
né, ela tende a precipitar, ou seja, a água, quando sai do estado de vapor, ela entra em estado líquido, que a gente chama isso popularmente de chuva, mas o nome técnico certinho é precipitação. A precipitação, ela tem dois caminhos importantes. Uma é o escoamento superficial, que ela vai encontrar pela própria superfície, né, com algum leito de rio ou lago. No caso das pessoas que moram em cidade assim como eu, né, que boa parte dos nossos rios eles estão aterrados, né, estão submersos, você tem a tubulação de esgoto e essa vala vai acabar assim drenando água para o rio. E você tem um outro movimento também que é importante dessa precipitação quando cai na terra, que é essa daqui, olha, a de infiltração, tá? A infiltração, ela vai ocorrer com a ajuda das raízes da árvore, tá? As raízes da árvore, além de sustentar a árvore, ela também ajuda a água a percolar, né? Ajuda a água a infiltrar mais pelo solo até chegar aqui nas águas nas águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas, elas realimentam os nossos rios, lagos e oceano. Aí começa tudo de novo. A água evapora, né? Forma nuvenzinha, devido à troca de pressão na atmosfera, essas nuvenzinhas, né? A água em termos de vapor, ela vai de novo voltar a ser líquida e assim vai continuar. Então, é importante, por exemplo, você, em área de rede, né, de bacia hidrográfica, manter essa característica, né? E como que manter essa característica? A gente precisa criar mecanismo de preservação do meio ambiente, tá? Por isso que é tão importante não ter desmatamento próximo ao leito de rio. Deixa eu passar aqui. O terceiro slide que eu trago para vocês é sobre a geomorfologia de a geomorfologia fluvial, ou seja, como que é a característica, como que é um relevo, né, dos nossos rios. A gente vai ter aqui algo que é super importante. Aqui a gente vai ter, desde a nascente, eu já estou apontando aqui que nem uma professora no quadrozinho aqui, desde a nascente até a foz, tá? O caminho que o rio passa. O rio, ele brota do chão, tá? Conhecido aí como olho d'água, nascente, é o lugar da superfície onde o rio ele começa. Geralmente é no relevo mais alto para ele, olha, ter uma declividade para ele conseguir percorrer o território. Esse rio, ele vira um rio principal, que pode ser alimentado pela drenagem superficial, ou seja, o relevo que na próxima slide vai estar melhorzinha a imagem, aí eu explico melhor. O relevo que ajuda a água a escorrer superficialmente e também os rios afluentes, tá? E até chegar à foz, que é quando o rio ele vai encontrar ou o mar, ou uma lagoa, ou um outro rio, tá? Especificamente falando do Brasil, né, os nossos rios, em suma maioria, né, os nossos rios principais, em suma maioria, ele encontra com o mar. O Brasil ele possui uma fronteira litorânea muito grande, tá? Então, boa parte dos nossos rios, né, principais de bacia hidrográfica, ele tem essa saída. E que tem um nome, gente, muito feio. Nome muito feio, a gente costuma gravar, levar no coração, tá? Que é Exurreia. Até a articulação da boca é diferente, tá? Então, essa começo e saída, tá? Você tem ali toda uma morfologia. Então, eu coloquei aqui para vocês. Um rio é um curso natural de água que nasce numa área montanhosa ou numa área de relevo maior. Aqui no Brasil a gente não tem montanha. E deságua no mar, ou em lago, ou em outros afluentes. Alguns conceitos importantes. Nascente, é onde o rio nasce.
O leito é onde o rio vai percorrer, e foz é onde ele acaba, tá? O regime fluvial ou de rio, ele é oscilado pela quantidade de água presente no rio que decorre no decorrer de um ano, oscilando no volume que está ligado diretamente à origem da sua água, tá? Então, você vai ter um momento que o rio vai estar com a vazante, ou seja, vai estar cheio, né? Aí vai depender. Ah, o rio, ele é de origem pluvial, ou seja, ele é de origem de chuva. Então, quando chove bastante, aquele rio ele tende a encher, né? Tem um momento de vazante. E esse volume de água acontece em razão do processo também de geleira. Tem rios, por exemplo, que ele nasce do derretimento de gelo, tá? O caso da Amazônia, por exemplo, né? A nossa maior bacia hidrográfica do mundo. A Amazônia, eu vou falar dela mais à frente, mas a Amazônia ela tem um regime misto. Regime é origem, ok? A Amazônia ela tem regime tanto de chuva, ou seja, regime pluvial com P, e tanto em regime de nival. Regime nival é o regime que acontece quando a origem daquele rio é devido ao derretimento de neve. Então, neve nival, tá? Então, dependendo do tipo de regime, você vai ter aí uma vazante em determinada época do ano, ok? Deixa eu passar aqui. Aqui, olha. O tipo de leito, era isso que eu estava falando aqui com vocês. Eu vou ter o leito vazante, leito menor e o leito maior, tá? É, essa, esse formato, tá, que o rio tem, né? Essa geomorfologia do rio, com relevo mais alto, né, até uma região mais baixa do relevo, ajuda a gente a entender o transbordamento do rio, ok? Por isso que, por exemplo, quando a gente fala de lugares muito urbanizados, que não é tão legal, por exemplo, você ter construção próximo ao leito de rio. Por quê? Se eu tenho uma construção aqui no leito menor do rio, né? Quando esse meu leito vazante ele está muito cheio, ou seja, você teve ali um período de chuva muito grande e o rio ele aumentou o seu volume, a área dele de ação vai ser a expansão. Então, ele vai se expandir para o leito menor, causando aqui, né, na área urbana, o que a gente vai conhecer como enchente, né, que vai trazer problemas de doenças, as pessoas acabam perdendo seus bens materiais, infelizmente, às vezes, as próprias vidas, por conta disso, porque a parte do leito menor é aonde você tem ali o aumento da água, quando você tem um período de cheia dos rios. E depois você vai ter o leito maior, que é onde você tem a distância maior. O rio ele consegue chegar até o leito maior. Deixa eu ler aqui, Igor falando. Eu tive um problema aqui. Tá que sair. Tá bom, beleza, Igor. Voltei, tá? Então, o leito maior é até onde a água ela consegue atingir, né, do nosso rio. Aqui a gente vai ter uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica ela é composta da nascente, que é onde o rio nasce, tá? Seguida, né, do rio principal ou leito, que é o rio que vai ter maior ação, né, o rio que vai ter maior volume de água e o rio que vai estar com maior conexão. Ele vai ter os afluentes, que são rios menores, que conectam a esse rio principal aqui. Vocês estão vendo que os afluentes são essas veias, né? Esses afluentes são chamados de rios secundários. Esses afluentes, eles alimentam o rio principal.
E a gente vai ter um interlúvio, tá? Que é essa área do relevo que é maior, e quando você chove, esse relevo, ele consegue levar a água superficialmente aos rios afluentes e aos rios principais. E a foz, tá? Esses são os elementos de uma bacia hidrográfica. Na sequência, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? É bem importante, que são as características presentes numa bacia hidrográfica. Olha, quando eu olho para o Brasil, que possui 12 bacias hidrográficas, é muita coisa, tá? E o Brasil, boa parte do território dele, ele está em área tropical, o que vai dar para a gente uma característica de rio. Porém, né, como na nossa vida nada é fácil, né, e a gente está num país gigante, a gente vai ter alguns lugares com característica específica. Mas vamos lá. Quando eu trato de curso de água é como o rio ele vai percorrer o território, como que ele se apresenta para a gente. Eu vou ter dois tipos, tá? Apenas dois. O curso de água, que eu vou chamar de perene, que é aquele curso de água que vai estar lá, é o rio que vai estar sempre na superfície. Faça sol, faça chuva, entrou verão, entrou inverno, qual for a estação do ano, o rio ele sempre vai estar lá. Ele pode estar com muito volume ou com um volume mais reduzido, mas ele vai estar sempre na superfície. E eu posso ter também o rio intermitente ou temporário. É aquele rio que vai, ora estar presente na superfície devido ao vazante do rio principal, ora ele não vai estar presente devido à seca dos rios, tá? É muito comum ter rio intermitente, eu gosto da palavra intermitente porque ela é diferente, tá? Do que temporal. Os rios intermitentes, eles são muito comuns, por exemplo, na bacia chamada do Rio São Francisco. Por quê? Essa bacia, ela vai cortar a parte mais seca do Brasil, que é o nosso semiárido, tá? Semi, médio, árido é de aridez, ou seja, pouca água. Então, esse rio, para manter o rio principal perene, os rios afluentes, ou seja, esses rios menores, quando você tem um período de seca, ele seca, ele some. Mas quando a chuva volta, ele volta a surgir de novo na natureza. É uma característica de lugares mais secos. E aqui no Brasil, a gente vai ter ali com mais presença de rios intermitentes na bacia do Rio São Francisco. No mais, né, no nosso território, a gente encontra mais os rios perenes, esses rios que estão aí presentes o ano inteiro. A gente vai ter também o escoamento das águas da bacia que segue as seguintes classificações. A exurreica, com X, exurreica, tá? Que é quando a água ela vai encontrar o mar ou o oceano. Aí em Maricá, por exemplo, se eu não me engano, Ponta Negra, tem bastante tempo que eu vou a Ponta Negra, hein, galera? Bastante tempo, mas eu já fui. Ponta Negra é um lugar que você vai encontrar, que o rio vai encontrar com o mar. Mas tem outros lugares também em Maricá que você tem esse encontro de rio com o mar. Esse encontro vai chamar foz de nível exurreica, com X, ok? A gente vai ter outro tipo de drenagem também, ou seja, que o rio acaba, que é a endorreica, que é com D, de dentro. São rios que vão acabar em lagoas, em lagunas, tá? A gente vai ter a arreica, que é a bacia que drena sem estrutura, nas áreas desérticas, por exemplo, que a precipitação é insignificante. Então, o processo de formação das dunas são intenso. Ou seja, você não tem um acabar, um fim, não vai encontrar uma outra ligação. Tá? E a criptorreica, que são as bacias subterrâneas, tá? Aqui vai ser muito característica da região
cárticas, que fica ali na região da Europa, entre a Europa e a Ásia, do Mar Cártico, tá? Então, aqui no Brasil, a nossa drenagem principal é de modo esturreico, tá? Beleza. Alguma dúvida até aqui, gente? Podem ter dúvida também, tá? Estão liberados aí para perguntar. Quem falou nada, vou seguir aqui, hein? Agora, a bacia hidrográfica do Brasil. Esse mapa aqui, do IBGE, ele mostra para a gente as principais bacias hidrográficas, tá? A nossa aqui... Oi? A nossa aqui, ela tá bem aqui, olha, é chamada de leste Atlântico, tá? O nosso principal rio é o Rio Paraíba do Sul. Não sei se vocês já foram a Campos do Goytacazes, bem no extremo norte do Rio de Janeiro. Em Campos você tem o quê? O delta do Rio Paraíba do Sul, que encontra com mar, tá? De modo esturreico, tá? A nossa maior bacia, eu quero que você se atente a esses fatores, tá? O Brasil, como ele é muito, muito, muito grande, parece até, assim, que a gente tem síndrome de grandeza, tá? Mas a natureza fez esse território desse tamanho e a política manteve ele assim. A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia do Amazônia, da Amazônica, bacia amazônica, tá? Essa bacia, ela não está presente só no território brasileiro, mas dentro do território brasileiro, ela é a maior, correto? A gente consegue ver aqui, olha, essa área aqui em azulzinho. A segunda maior bacia brasileira, né, é essa aqui amarelinha, que é a bacia do Tocantins-Araguaia. Agora eu vou chamar a atenção no seguinte: quando eu falo a maior bacia do mundo, eu estou me referindo à bacia amazônica. Quando eu falo a maior bacia totalmente brasileira, eu me refiro à do Tocantins e Araguaia. Temos essa questão aí para resolver. Por quê? A do Tocantins e Araguaia, ela é a maior em extensão do nosso território. Ela é totalmente brasileira. Já a Amazônia, não, ok? Então, a gente tem aí essa diferença, só para vocês ficarem atentos aí nas questões, que, obviamente, como você tem essas características, né, pode ter uma pegadinha ou outra aí em questões. Você vai ter aqui em rosinha a bacia do Rio São Francisco, aqui em vermelhinho a do Paraguai, em azulzinho a bacia do Paraná, em verdinho a do Uruguai, tá? São bacias importantes aqui para gente. Agora eu vou falar especificamente de cada bacia hidrográfica e suas características, tá? Ó, a bacia hidrográfica da Amazônia, elas podem também vir como RH, tá? E não é uma área de uma empresa, assim, para falar sobre as regiões hidrográficas. Fiz uma piada bem de tiazona, né? Vou parar com isso, que eu estou denunciando a minha idade. A região da bacia hidrográfica ocupa 45% do território nacional. Gente, é muita coisa, tá? 45% do território nacional, do tamanho do Brasil, é muita coisa. Abrangendo 7 estados. Quais são os estados? Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso, tá? Possui uma extensa rede de rio com abundância de água, sendo mais conhecido o Amazonas, que vai receber esse nome, dando nome à bacia, o rio Xingu, tá? Um rio super importante nessa região, o rio Solimões, tá? O rio Madeira e o rio Negro. Atenta aqui para alguns rios que estão presentes nessa bacia hidrográfica. O rio Xingu,
ele tem a maior usina hidrelétrica do Brasil, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, em termos de tamanho, não em termos de potencial de entrega, tá? Porque é baixo. O Rio, a usina do Rio Xingu, ela é muito grande, mas entrega muito pouco em termos energéticos, tá? Mas poderia ir entregar mais questões de energia, mas é super complicado, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. O Rio Solimões, tá? Ele vai ser excelente para escoamento de produto de produções, assim como o Rio Madeira. Vale a pena destacar que essa região hidrográfica da Amazônia, boa parte dos rios dela são rios de planície. A gente vai ter dois tipos de relevo, tá? Então, dois tipos de formação de rio. O rio de planalto, que são rios que têm queda d'água, e rio de planície, que são excelentes para navegações. E na Amazônia, a gente tem tanto rio de planalto, tanto é que a gente vai ter uma usina hidrelétrica, e você vai ter também rios de planícies, que vão servir, por exemplo, como vias, tá? Aqui no Sudeste, a gente não utiliza muito hidrovias, a gente usa mais rodovias para se locomover de um lugar para o outro. Mas no norte do Brasil, principalmente dentro da bacia hidrográfica da Amazônia, as hidrovias, ou seja, a utilização de rio como trânsito, né, como algo que é capaz de fazer a locomoção de pessoas, de carga, mercadoria, é feita com muita utilização. Então, o Rio Madeira é o rio que vai escoar boa parte da produção de minério e de soja da Amazônia, tá? Ele é super importante. Vamos lá. A densidade populacional é 10 vezes menor do que a média nacional, entretanto, a região concentra 81% da disponibilidade de água superficial do país. Cerca de 85% da área da região amazônica pertence a uma cobertura vegetativa nativa. Gente, é muito volume de água. Os rios da Amazônia são rios caudalosos, ou seja, rios com grandes volumes de água. Aqui, olha, eu trouxe para vocês essa foto aqui. Aqui no cantinho, não sei se vocês estão conseguindo ver onde eu estou circulando, tá? É uma barragem, é uma usina hidrelétrica. Vocês estão vendo que tem um desnível e uma barragem? Aqui você aproveita o volume da água para fazer a geração de energia. E aqui você vai ter duas densidades de água, tá? O Rio Negro, olha a cor, e encontro com o Rio Solimão, tá? Essa aqui é a área da região hidrográfica da Amazônia. Agora, a segunda bacia hidrográfica, uma bacia hidrográfica querida, tá? Ela pode aparecer para vocês de diversos nomes. Ela pode aparecer como região hidrográfica do Rio São Francisco, ela pode aparecer como Velho Chico, tá? Por quê? Esse rio, né, essa bacia que vai receber esse nome como rio principal, vai ser um rio que é conhecido como Rio de Integração Nacional. Por quê? Ele vai passar, né, ele vai serpentear o território numas áreas mais críticas da nossa região em relação à disponibilidade de água, que é a área do sertão nordestino, tá? Sertão mineiro, ou seja, ele também é sulista, e passando ali boa parte do seu território dentro do sertão nordestino. Então, ele é um rio que leva água para uma região muito seca do nosso país. Então, ele é o rio da vida, tá? Por isso que ele vai receber esses nomes, né? Essas denominação de Velho Chico, de Rio Integração Nacional, Caixa d'Água do Brasil, tá? Porque ele é um rio muito, muito, muito importante. Vou ler sobre ele.
A região hidrográfica do Rio São Francisco ocupa 7,5% do território brasileiro. Eu saí do Amazônica, que é de 45 para 7, tá? Só para vocês verem o tamanho, né? A diferença de um para o outro. Abrangendo 7 estados. Quais são os estados que o Rio São Francisco passa? Ou sua rede de ligações de rios passam? Vai ter Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Recife, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. Ok? A precipitação média anual do Rio São Francisco é muito baixa, tá? Devido à média nacional, porque é área de sertão, apresentando frequentes situações de escassez de água, principalmente nos seus rios de afluente, que são rios intermitentes. Entretanto, a região hidrográfica tem um importante papel na geração de energia para a região do Nordeste brasileiro. A gente vai ter, por exemplo, a usina hidrelétrica chamada Sobradinho, tá? Que vai levar energia. O Brasil, pela sua quantidade de usina hidrelétrica e por essa característica de rios de planalto, é um país que optou pelo esse tipo de energia, tá? Uma energia mais limpa. As principais temas para a gestão da água da região são eventos críticos de seca, abastecimento urbano, qualidade da água, irrigação, potencial hidroenergético e navegação, tá? Essas são as questões que são envolvidas ali ao Rio São Francisco. Aqui tem uma foto, uma fotografia do Rio São Francisco e a área que ele vai ocupar aqui no nosso território, tá? Ou seja, ele começa aqui no nosso sudeste, na Serra da Canastra, que é uma serra que também tem outra nascente de rio principal, e deságua aqui entre Sergipe e Pernambuco. Região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Aí sim, ó, 45%, 7% do Rio São Francisco e agora 10% é a ocupação do território do Tocantins-Araguaia, do território nacional, abrangendo 7 estados. Quais são eles? Goiás, Tocantins, Paraguai, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Na região estão presentes os biomas da floresta amazônica, ao norte e noroeste, e o cerrado, nas demais áreas. A precipitação média anual é bem menor do que a média nacional, pois grande potencial turístico, como pesca esportiva, turismo ecológico, praias fluviais, e a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha de Bananal. Para quem gosta de Instagram e ver, né, os lugares que estão sendo instagramável, tem um lugar em Tocantins que é muito famoso pelos seus passeios esportivos, que é o Jalapão, aquelas piscinas naturais onde as pessoas ficam flutuando. Então, você tem um arsenal turístico muito importante. Mas não é só isso, não, tá? O Polo Turístico de Belém, o Parque Estadual do Jalapão, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, conhecido pelas belezas cachoeiras, principal tema para gestão da água. A gente vai ter saneamento ambiental, energia, navegação, turismo, irrigação e desmatamento, tá? Por ser uma área que está ali entre o bioma da Amazônia e o do Cerrado, o Cerrado hoje em dia é um bioma conhecido como hotspot, ou seja, ele está desaparecendo, está entrando em linha de extinção, e isso altera o ciclo da água, que eu falei que era super importante, essa manutenção, essa fábrica de água, tá? Essa área aqui que vai pegar o nosso Tocantins, Araguaia, um bom pedaço, um bom parte do território, é a maior região hidrográfica do Brasil, totalmente brasileira.
Região hidrográfica do Paraná, ó, ela só ocupa 10%, ou seja, ela perde para o Tocantins e Araguaia por causa de 0,8%, tá? Mas vocês veem aí que quando a gente fala de volume de água e extensão, isso é bastante coisa. Então, abrangendo também 7 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. É a região mais populosa e mais desenvolvida economicamente desse país, tá, meus amores? Então, é um rio, é uma bacia extremamente importante para abastecimento domiciliar, para abastecimento de agricultura e abastecimento industrial. Então, você tem um impacto muito grande sobre essa região hidrográfica. Então, por isso, possui grande demanda de recursos hídricos, tendo destaque para o uso industrial. É também uma região de maior área irrigada, maior aproveitamento de potencial hidráulico disponível. Não é lá, apenas lá, que vai ter, por exemplo, aí sim, né, a nossa maior usina hidrelétrica. A principal tema de gestão dessa água vai ser abastecimento urbano, qualidade de água e conflito pelo uso de água, vulnerabilidade e inundação. Aqui está esse negócio feio aqui, que se chama cataratas. Tá muito feio, não vão visitar. Essa área aqui de visitação é muito feio, nem vale a pena não, gente. É feio. É lá que vai estar localizado a usina de Itaipu, ok? Que é a usina que vai abastecer a maior parte da população brasileira. A gente recebe luz da usina de Itaipu. É uma usina que foi construída a partir de acordo binacional entre Paraguai e o Brasil. Tá? Então, é muito importante essa região hidrográfica para o Brasil. Por último, em termos de região hidrográfica e de importância, a gente vai ter do Uruguai, tá? Ela ocupa só 3% do território, ela é menorzinha em relação ao território brasileiro, abrangendo a porção do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região possui atividade agroindustrial desenvolvida de grande potencial hídrico. A temperatura, o clima é temperado, ou seja, é um clima que tem uma fábrica de chuva o ano inteiro, porque o clima temperado ele tem uma precipitação maior, tá? Ou seja, com uma chuva distribuída ao longo do ano e com uma maior concentração no inverno, ou seja, maio e setembro. Principais temas ligados a essa gestão é aproveitamento hídrico, irrigação, saneamento ambiental e eventos críticos de cheias. É nessa região que a gente teve, por exemplo, ano passado, as enchentes, né, presente tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, que deixou aí essa região assombrada, tá? Devido à cheia dos rios. Eu peguei aqui um recorte no mapa para vocês conseguirem localizar essas regiões geográficas. Dito tudo isso, simbora aí para o trabalho de vocês. Como que vocês preferem? Querem um segundinho aí para ler as questões? Pode ser? Uns 3 minutinhos, tá bom? Show. Já volto, hein? Sabe que 3 minutinhos para professor, gente, passa uma eternidade, porque assim, a gente não para de falar nunca, meu Deus. Mas vou deixar vocês aí pensarem em paz. Não sei nem onde eu.
Voltei. Podemos, crianças minhas? Mas, ó, antes de eu começar a ler que nem uma doida aqui para vocês, pode responder no chat ou mesmo por aqui o que, que vocês acharam das questões. O que, que você achou dessa questão especificamente? Tiveram dúvidas, né? Como que foi? Achou difícil? Eu já vim já com uma bem interessante. Não sejam tímidos, por favor. Eu juro que eu não vou olhar. Tô tampando aqui. Beleza, vamos deixar falando sozinha a noite inteira mesmo. Ouvindo essa voz maravilhosa. Letra C. D, C. Tá, tá bom. Boa parte da galera foi em C e o Vidal achou um pouco complicada. Vamos lá. Questão número 1. Os limites dos estados nacionais parecem tão exatos no mapas políticos que ficam difícil duvidar que eles não estavam ali sempre. Suas demarcações são estabelecidas com base em posições calculadas por coordenadas geográficas. Assim, os limites tornam-se concretos. As bacias hidrográficas têm um papel decisivo no estabelecimento de áreas fronteiriças entre os territórios. Os rios, o divisor de água, estão entre os elementos da superfície terrestre mais utilizada para o estabelecimento de limites territoriais. Tá? Limites territoriais esses chamados de naturais. Tá? Sobre o entorno geográfico da bacia do rio Paraná, ou seja, ele quer saber do que está o entorno da bacia do rio Paraná. Com base no texto acima, analise as alternativas abaixo. Número 1. A hidrovia do Rio Paraná possui um potencial quase esgotado em virtude ao volume de carga transportada no comércio entre as economias brasileiras, argentinas e uruguaias. Repito, a hidrovia, ou seja, utilizar o rio como via, né, possui um potencial quase esgotado, em virtude ao volume de carga transportada entre o comércio das economias brasileiras, Argentina e Paraguaia. Vou deixar aí, gente, para pensar. 2. A existência de hidrelétrica binacional de Itaipu entre Brasil e Paraguai reforça a dependência entre as duas economias, que consomem igualitariamente a energia produzida. Repito, igualitariamente a energia produzida, ou seja, o Brasil e o Paraguai consomem de maneira iguais a mesma quantidade de energia? Vou pensar aqui. 3. O sul do Brasil apresenta uma maior quantidade de cidades gêmeas, com grandes dinâmicas transfronteiriça e elevada integração econômica e cultural, exemplificada pelo fluxo comercial entre a Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. 4. A
Porosidade. Porosidade é quando você consegue... eu esqueço que agora é aqui. Quando você consegue, né, penetrar um território. A porosidade entre as fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai tem facilitado o contrabando de produtos eletrônicos, cigarros e drogas, entre outros, realizado pelos rios devido à dificuldade de fiscalização. E aí? Para quem prestou atenção no que eu disse, conseguiu matar essa questão, que é a letra E de elefante, tá? Por exemplo, o Brasil e o Paraguai, realmente, né? Você tem ali a usina de Itaipu, que é de binacionalidade. Por que ela é de binacionalidade? Porque a área que tem o maior volume, maior queda d'água, ela fica na região do Paraguai, tá? Ela foi uma obra custeada pelo governo brasileiro, tá? Foi o Brasil que, ó, custeou essa obra, e a gente teria um direito, né, de comprar uma energia barata. Essa energia barata, a obra começou no governo da ditadura militar, então ali em 68, nas grandes obras faraônicas do governo militar, e se estendeu até 2020, que era quando o Brasil ele comprava energia mais barata de Itaipu, tá? A gente está pagando uma energia carinha agora porque o acordo ele está suspenso por uma nova tentativa aí de acordo, né? Tomara que consiga sair, até porque era bastante gente, né? Só que o Brasil, ele é um país muito mais populoso, ele é um país muito mais desenvolvido, logo ele consome muito mais energia. Por isso que não pode ser a letra 2, o número 2, tá? Então a gente elimina ali. Agora, sim, o Rio Paraguai, ele possui rios que é conhecido como Rio Mercosul, tá? Por exemplo, o Rio Tietê, que é tanto conhecido aqui pela gente como rio poluído, né? Aquele rio que corta a cidade de São Paulo, né? Esse rio super poluído, famoso aqui da gente, ele, quando sai da Grande São Paulo, ou seja, quando vai para o interior de São Paulo, ele é um rio que você é utilizado como rio de escoamento de carga, tá? Então, ele leva produtos industrializados, ele leva produto do nosso setor primário para sim, para os nossos amigos, para os nossos parceiros econômicos da Mercosul. Então, não, ele também não está esgotado. Então, a número 1 também está errada. Ficando apenas a questão número 3, tá? Cidades gêmeas são cidades que elas vão crescendo em áreas de fronteiras. Deixa eu ligar essa outra câmera aqui, tá me dando agonia. Elas vão crescendo, né, em região fronteiriça, e quando você tem uma delimitação, né, de fronteira entre uma nação e outra, essa relação entre essas cidades, elas se realimentam. Laço parentesco, laço familiar, cultural, laços econômicos, pela essa proximidade de fronteira. E por ser, né, boa parte ali da região mais ao sul do Brasil, países membros da Mercosul, a gente pode entrar, como eles também podem vir aqui para o Brasil, só apresentando identidade nacional, né, chamada RG. Então, você pode, por exemplo, morar em Foz do Iguaçu, né, e passar pela Ponte da Amizade, que é uma fronteira terrestre, artificial, e chegar a poder trabalhar na Cidade do Leste ou também na Foz Azul, que fica no lado da Argentina. Então, essa também está super perfeita, tá? E sim, né, por se tratar de uma fronteira natural, né, o Brasil, o Paraguai e a Argentina têm muitos problemas para fiscalização. Então, essa letra E, tá? E olha, essa questão aí caiu no Colégio Naval, tá? Linda ela.
Então, para quem falou, Vidal, que falou que achou ela complicadinha, sim, ela parece fácil, tá? Mas tem essas palavrinhas, por exemplo, igualitariamente, ela esgotado. Então, a gente precisa ficar atento aqui a essas demandas. Falar em chuva, falar em água, tá caindo firme aqui. Não sei aí para vocês, mas aqui, ainda bem que eu moro no alto. Posso passar para a próxima questão? Show, Andressa, obrigada. Questão número 2. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar vocês lendo essa questão, que ela é menorzinha, então dá para ler mais rápido, e eu vou fechar a janela aqui de casa, porque é claro que eu sou geógrafa e não vi o clima-tempo, né? Não vi que horas ia começar a chover, então eu não me preparei para isso. Então, só um minutinho que eu vou abandonar vocês enquanto vocês veem aqui a questão. Voltei, gente. Deu tempo de vocês fazerem? Vocês estão tímidos hoje, ninguém perguntou nada. Tá acontecendo, hein? Tô de olho em vocês, hein? Posso corrigir ou espero mais um pouquinho? C, E, E. Então vamos lá. O Brasil possui uma imensa rede hidrográfica. No entanto, o acesso à água de boa qualidade é privilégio para pouco. E verdade, gente. O Brasil, ele é um território muito grande, cerca aí de 40% do nosso território tem tratamento de esgoto. Poucas pessoas ainda têm água encanada em casa, água tratada. Então, quando a gente fala sobre qualidade de água, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a gente fala de racismo ambiental. Tá? A gente trata isso como racismo ambiental, porque boa parte da população que não tem acesso à água de qualidade, água tratada, né, ela é fruto aí de uma segregação, né, ela é fruto aí de um racismo histórico que a gente tem no nosso país, tá? Então, são as áreas de periferias, são as áreas interiorâneas, são as áreas mais afastadas, que sim, são as áreas que mais sofrem com a falta dessa água tratada. Falando tudo isso, vamos ler as alternativas, tá? Primeira, apesar do território nacional possuir uma grande quantidade de região hidrográfica, daí tá tudo bem. Suas águas são muito ricas em material orgânico, o que impede consumo humano. E aí, o que é material orgânico que está impedindo a gente aí de consumir? Vamos pensar. Número 2, a água, ao longo do tempo, acabou deixando de ser um bem social
e está sendo transformada no bem econômico. Para quem ficou atento ao que eu falei lá no começo da aula, sabe que essa questão aí está certa, né? Então, número 2, correta. 3. O difícil acesso à água deve-se essencialmente, ou seja, só por isso, ao fato da maior parte da população brasileira residir nos centros urbanos, distante dos mananciais fluviais. Então, assim, é só por isso. A galera que está lá no semiárido, né, que vive no interior, não tem água porque não quer, né? Então, esse essencialmente aí me dói em geografia, tá? E 4, o privilégio de acesso à água de boa qualidade é relativo. Relativo, vamos pensar aqui. Pois somente as águas rurais, aonde se concentra a minoria da população, é encontrada sem condições para uso humano. Então, a galera que não tem água nas favelas do Brasil, é relativo, não tem porque não quer, tá? Então, qual o gabarito dessa questão? Muita gente foi de C, muita gente foi de E, e a resposta certa é de elefante, tá? Por que eu não posso colocar, por exemplo, a número 1, que foi a dúvida e a escolha? Quando a gente fala de material orgânico que impede o consumo de água, por exemplo, seria material aí que, sei lá, tá em decomposição, por exemplo. Aí sim, ele em decomposição, ele vai acabar alterando, né, a, aquela, aquela região. Aí seria, sei lá, animais mortos, mas tem que ser em muito volume, tá? Animais mortos, plantas mortas, pessoas mortas, tá? O restante, quando você tem material orgânico, ele é presente também, tem uma biodiversidade aquática presente. Então, não é isso que faz o recurso ser aí não tão bem distribuído. Então, só a letra número 2 que está correta, tá? Fiquem atentos, por favor, a essas palavrinhas assim, bem limitadoras, tá? Em ciências humanas, elas geralmente costumam estar erradas. Questão número 3, eu estou colocando aí para vocês, né, da onde é, da onde veio, por que veio, o que que quer. Colégio Naval. Vou deixar vocês aí por um segundo, sem a minha presença. O que é isso? Armazém urbana. Eu vou ficar aqui muda, tá? Já que vocês não querem papo comigo hoje. Questão é a mesma? E é verdade. Mas olha só, eu tirei de duas fontes, tá? Ou seja, Colégio Naval 2004. Tava achando esquisito. Letra E. Letra A agora, tá, gente? Finge que vocês não sabem. Acontece, tá? Nas grandes famílias. Então, vocês vão ter um tempo reduzido para fazer a questão número 4.
Os outros professores costumam dar esse tempo para vocês ou só sou eu, assim? Ah, então parou com isso. Só eu que faço isso. Acho que, de fato, as questões de geografia elas são grandes, né? A gente precisa pensar. O ideal é vocês irem anotando aí, assim, as dúvidas que vocês têm durante a leitura, tá? E aí, posso? Quem matou essa? Qual o gabarito? C, A. E aí, vamos lendo aí, buscando informação A e buscando informação no texto. Vamos lá. Consiste em áreas de terras drenadas por um rio e seus afluentes. Então, já tem o principal, olha, informação aqui. São terras drenadas, ou seja, são terras que você tem água, que você vai ter o rio e o seu principal afluente. Formada nas regiões mais altas, ou seja, ela é formada, ela nasce numa região mais alta do relevo, por divisores de água, ou seja, o relevo que ajuda a drenar a água para esse lugar, aonde as águas das chuvas escorrem superficialmente, formando os seus riachos e rios, ou infiltra no solo, para a formação da nascente e do lençol freático. Nesse ambiente, o ciclo hidrológico pode ser melhor percebido em áreas de drenagem, por um curso de água ou um sistema conectado ao curso de água, tal que toda vazão efluente seja descarregada no curso principal e limitada perifericamente por uma unidade topográfica mais elevada. O que ele quer falar disso aqui? Ele falou uma característica ali de um conceito que a gente viu hoje, tá? E uma outra característica. Só que essa outra característica ele deu uma floreada. Então ele está falando assim, olha, toda essa vazão, ou seja, toda essa água, tá? Ela descarrega, ou seja, ela acaba em um curso principal limitada perifericamente por uma unidade topográfica mais elevada. Topográfica é o nome do relevo, tá? Mais elevado. Então, assim, ela começa numa região e depois ela termina com todo o seu volume em outra. O que ele está falando? Vocês colocaram a maioria aí canais fluviais e drenagem, e alguém colocou bacia hidrográfica, quer dizer, divisor de água e topo de drenagem. Mas olha só, ele falou, presta atenção, consiste em terras drenadas por rio principal e seus afluentes, formada em região mais alta do relevo por divisor de água, onde a água da chuva escoa superficialmente, formando riachos e rios. Infiltra também no solo, formando a nascente e os lençóis freáticos. Ele está descrevendo algo que a gente estudou hoje. E aí? Vamos manter a letra A? Então, vou soltar o gabarito, hein? Bacia hidrográfica e drenagem. Ele está descrevendo a gente bacia hidrográfica.
Deixa eu voltar lá. Será que deu uma travada aqui? Aqui. Opa, voltou aqui. Ele está falando dessa bacia hidrográfica aqui. A nascente, o rio principal, os afluentes, o divisor de água que ajuda a formar o rio e a sua drenagem que acaba ela toda em uma região só. Então, letra D de dedo. Perfeito? Então, ele descreveu para a gente uma bacia hidrográfica. Beleza? Quando vocês pegarem uma prova como essa, vão destacando no texto, por exemplo, essas informações que os textos estão dando para a gente, tá? Que são importantes. Próxima questão, número 5. Vou ficar muda agora. Para quem está prestando atenção, mata essa charada em 1 minuto. Hum, hum, hum. Acho bom, hein? Vamos verificar aqui se vocês me responderam certo, tá? Vamos lá. Segundo o jornal Estadão de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais ficou conhecido como a caixa d'água brasileira, numa referência às suas bacias hidrográficas. É produtor de água em seus 58,6 milhões de hectares. As principais bacias que compõem a rede hidrográfica do estado são os rios Doce, Grande, Jequitinhonha, Mucuri, Paraíba do Sul, Parnaíba, Pardo e Rio São Francisco. Sob as bacias hidrográficas, assinale a alternativa. Letra A bacia do Rio São Francisco tem a sua nascente situada na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e sua foz no Oceano Atlântico, ou seja, ela nasce na Serra da Canastra e termina no Oceano Atlântico, entre o estado de Sergipe e Alagoas, tá? Popularmente conhecido como Velho Chico, o Rio São Francisco é uma das principais bacias hidrográficas do Brasil, abrangendo uma área de aproximadamente 641 mil quilômetros quadrados e atravessando 5 estados brasileiros. Então, vamos lá, gabarito
Letra A, né? Nem vou ler o restante das outras alternativas, tá? Quando a gente olha para o Rio São Francisco, né? A gente tem essa dimensão da onde ele começa, da onde ele termina, qual é a importância dele no território nacional. Então, vocês fiquem atentos aí. Rio São Francisco, ele é muito importante. Questão número 6. Essa, em 3 segundos, é para fazer. Posso ler com vocês? Então, vamos lá. Sobre a característica da ideografia brasileira, assinale a alternativa correta. Ou seja, ele quer características, né, da nossa ideografia. Letra A. O território nacional é constituído totalmente de rio endorreico. Dentro. Endorreico. Letra B. Predominantemente de rios de planalto, muitos dos quais escoam por águas de elevado índice pluviométrico. Pluviométrico, só para lembrar, que é água da chuva. Letra C. Os lagos brasileiros são conhecidos como os lagos tectônicos e seguem constantemente ativos. O Brasil tem muito lago, gente. País dos lagos. Pato Grande, tá? É um dos lagos que a gente tem. Letra D. Considerando-se o rio de maior porte do Brasil, estes são integralmente intermitentes. Ou seja, considerando os rios de porte do Brasil, aqueles que são grandes, sabe? O Amazônico, né? O Tocantins, Araguaia, eles são rios intermitentes. E letra E, todos os rios brasileiros, com exceção do Rio São Francisco, possuem um regime simples de nival. E aí, o que vocês me respondem? Eu fiquei igual uma doida falando sobre isso. B, diga mais. B, B. Queria ver, como que eu vejo aqui? Peraí. Então. B. Você não pegou a parte da explicação, Pedro? Entendi. Ai, 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 menino. Então, gabarito, letra B de bola, tá, meus amores? Os rios brasileiros, eles são, em sua maioria, de planalto. E também eles são formados por grande volume de chuva que está aqui bonitinho, né? Fazendo barulho em minha janela. Agora, quando eu falo rio de regime nival, são rios formados por degelo, por neve.
Rios endorreicos são rios que acabam ou em outro rio ou lagoas, que não é o caso do Brasil, tá? E intermitentes são esses rios que somem momentaneamente do território. Então, letra B, bonita, linda, super fácil, também foi de concurso militar. Questão número 7. Vou lendo para vocês, que essa aqui está grande, dá para ler bem. Vamos lá. O ciclo hidrológico pode ser melhor percebido em áreas drenadas, por curso de água ou por um sistema conectado aos cursos de água, tal que todas as vazões efluente seja descarregada por um curso principal e limitada perifericamente por uma unidade topográfica mais elevada. A característica apresentada refere-se à definição de... Está falando que o ciclo hidrológico pode ser melhor percebido em áreas drenadas por cursos de água, ou seja, águas que está lá correndo a água, e um sistema conectado de cursos de água. Cursos de água se conectam. Que toda vazão influencia e descarrega por um curso principal limitada perifericamente por uma unidade topográfica mais elevada. A Andressa foi de C. Vidal foi de C. C. Davi Lourenço. Eduardo C. Posso soltar? O gabarito? Letra? C. C de Carliane, tá? Ele, mais uma vez, está descrevendo um texto super importante aqui, de Ribeiro de Wagner, o que é uma bacia hidrográfica. Vocês entendem que as palavras utilizadas, né, dentro dessa questão, elas não podem ser, assim, na primeira leitura, de total acesso, assim, até porque o vocabulário ele é um pouco mais rebuscado, né? Mas ele vai dando deixa para a gente. Ele fala aqui, olha, é melhor percebido o ciclo da água, hidrológico, quando você tem curso de água ou um sistema conectado. Ele está falando de rio principal e seus afluentes, tá? E essa vazão, ela só é entendida quando ela é descarregada, ou seja, o maior volume de água está no rio principal. E isso acontece por conta da topografia, porque ele é onde nasce e ele vai canalizando a água até chegar à foz. Então, bacia hidrográfica é o gabarito, letra C de Carliane. Questão número 8, para vocês. Vida fácil. Vou ler para vocês enquanto vocês pensam, tá? O valor da disponibilidade hídrica social,
ou seja, o total de água da descarga continental dividido pela população do Brasil é de 35.732 metros cúbicos habitante ao ano. Somente alguns estados apresentam uma disponibilidade hídrica considerada regular. Aí está de 1.000 para 2.000 metros cúbicos habitante ano, pois os outros apresentam abundância de recursos. A pergunta: os estados com maior potencial hídrico e o com menor disponibilidade hídrica são, respectivamente, quais? O Vidal já foi de E. Andressa Davi Pedro tá ficando fácil, né? Mas por que vocês estão colocando E? Por que letra E? Pedro, ô seu bonito, tu vai fazer prova individual. Não pode colar, não. Mole. Vai falar isso para uma professora uma hora dessa, gente. Durante a aula eu fui falando um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, vou mostrar o gabarito para vocês, já que vocês já responderam. Gabarito da questão. Gabarito dessa questão, letra E de elefante, para quem todo mundo acertou. Por quê? A Amazônia, né, a gente viu, tem o maior potencial hídrico do Brasil, em torno ali de Amazônia como um todo, tá? Não só o estado. 80% do território você tem disponibilidade hídrica. Então, o estado com maior disponibilidade é a Amazônia. E Pernambuco vai ser o com menor, tá? Por que não Piauí? O Piauí, você vai ter ali a bacia do rio Tocantins-Araguaia, que é a segunda com maior volume de água, tá? Letra E de elefante nessa questão. Questão número 9. Vou ler para vocês, para a gente acabar feliz e tranquila daqui a pouco. Questão número 9. Os afluentes do Rio São Francisco secam pela primeira vez. A situação do rio Jequitaí, que deixou de correr pela primeira vez na história, é o ponto alto da estiagem, agravada pela superexploração, que avança sobre o tributário do Rio São Francisco. Com fendas abertas no mapa de Minas Gerais, a seca avança por importantes bacias hidrográficas do estado. Assolado pela estiagem, afluente da bacia do Rio São Francisco, no norte do estado, estão vendo suas águas sumirem devido ao longo período sem chuva, mas também por intensa exploração humana. São considerados ações antrópicas responsáveis pelos problemas. O que o homem faz para fazer com que a água do Rio São Francisco venha sumindo, tá? Eu falei até agora que o Rio São Francisco, sim, ele tem uma característica de ter os seus afluentes intermitentes, né? Todos, não, mas boa parte dos afluentes do Rio São Francisco, eles somem
dependendo aí do volume de água. Mas o homem, né, nossa espécie maravilhosa que ocupa esse território, chamado de terra, ele vem contribuindo, para além do fator de clima, a estiagem. Então, todo mundo está colocando ar. Estou só esperando aqui, hein? E aí, eu vi que Pedro respondeu, eu vi Vidal respondendo. E as outras pessoas, meus amores? Titia Cacá no aguarde. Andressa respondendo, Davi respondendo. Letra A de amor. Tá? A gente vai ter as perfurações e instalações clandestinas de poços artesianos na região afetada. Lembra que eu falei que, né, as águas subterrâneas, elas alimentam os rios, né? Ou seja, a parte, ela alimenta, elas ajudam o rio na superfície a ter água. Se eu tenho, você sabe o que é o poço artesiano? Que quando você perfura a terra até encontrar o lençol freático, aí você consegue fazer a drenagem dessa água, né, puxando essa água para a parte da superfície. Então, como é uma região muito árida, você precisa ali ter a licença para cavar um poço artesiano, tá? Você não pode simplesmente falar assim, estou com problema de água na minha casa, acho que é melhor prudente fazer um poço artesiano. Você precisa ir na prefeitura, pedir autorização, porque toda rede, né, que tem por debaixo da terra também, ela é interligada com os rios que estão na superfície. Então, você precisa ter um estudo de mananciais para poder fazer essa perfuração. Então, você não pode fazer aleatoriamente não, tá? Então, muitos casos de instalações de poços artesianos contribuem aí para essa secura dos rios nessa região, que já é uma região que estão com uma aridez maior. Não pode ser a letra B, porque os rios voadores, por exemplo, eles são formados na região da Amazônia, tá? Devido tanto à evapotranspiração das árvores, naquela região de floresta equatorial, e também dos rios presentes na Amazônia, formando essa nuvem de ar, essa nuvem muito carregada de umidade. Aí essa nuvem, elas são chamadas de rios voadores porque elas levam umidade para outras partes do território nacional. Então, essa questão aqui é uma que nem o homem que faz e outra que não está ligada aí à aridez do Rio São Francisco, tá? Apesar de receber o nome de rio, né, é um nome simbólico que a gente dá para essas formações de nuvens carregada de umidade. Questão número 10. A gente vai ter. A maior parte da água doce disponível no Brasil está concentrada na região amazônica. Apesar de ser um importante recurso natural, a água se tornou um dos principais destinos dos resíduos produzidos pela sociedade humana. Entre os diferentes tipos de poluentes lançados diariamente nos rios das regiões amazônicas, assinale a alternativa que se refere ao processo de eutrofização. Letra A. Quando o rio é utilizado para atividade ecoturista. B. Sempre que ocorre um transporte e o acúmulo de areia de solo desprendido de erosão. C. Quando ocorre o alagamento da margem do rio após a retirada da mata auxiliar. B. Por ocasião da pesca ilegal que diminui a quantidade de peixe no rio. E letra E. Quando há um aumento da composição de nutrientes na água e por meio desse despejo de esgoto e de restos de alimentos e fertilizante.
Eu tô vendo aí que a galera tá indo de letra E. Será que a letra E? Então, vamos ver a letra E de elefante, tá? O despejo, né, sem tratamento de esgoto, ele aumenta aí o número de bactérias, matérias orgânicas de decomposição, deixando a água mais poluída. É, isso se você tem um aumento maior na região da população e você não ter o tratamento adequado desse esgoto, você pode sim ter a contaminação dessa região, tá? Isso causa problemas muito sérios para a saúde humana, por exemplo, como cólera, hepatite A, que são doenças comuns nessa região, já que boa parte dessa água poluída também é utilizada ali no consumo doméstico. Aí é para limpeza, né, higiene pessoal, para fazer comida. Então, é uma questão que a gente precisa ficar de olho. Questão número 11. Estamos acabando já. Está chegando ao fim, está doendo sim. Chega a perder a voz. Tá falando desde as 7. Quase esse samba mesmo, samba pagode mesmo. Vamos lá, questão número 11. Como denomina patrimônio brasileiro do mar, localizada na área marinha costeira, compreendida na Zona Econômica Exclusiva, uma faixa de 200 milhas de extensão contada a partir da ilha da Baixo Mar e da plataforma continental, a gente está falando de Andressa E, Pedro E, Vidal E. Não? Só eu sozinha aqui, gente? Olha, essa vida de professora online dá certo não esse negócio. Agora eu viu que eu nem falei né? Falei ia. Letra E, a Amazônia Azul. Não necessariamente ela tem a ver com o tema da aula de hoje. Ela vai falar sobre água, né? Que é a área onde a gente tem uma plataforma, uma exclusividade de atividades econômicas, ali é pesca, extração de petróleo. Foi tema da redação ano passado do Colégio Naval. Então, fique de olho para uma futura questão sobre a Amazônia Azul, tá? Só quis colocar mesmo para testar vocês. Questão número 12, a nossa questão de despedida, tá? Depois dela, a gente vai encerrar, vai para debate, para discussão, para eu quero saber como que foi, o que vocês tiveram dificuldade. Mas enquanto não, eu vou lendo para vocês, pois eu tenho tique. A terceira região, ou bacia hidrográfica brasileira, em volume de escoamento superficial, com a maior capacidade instalada de geração de energia, é a região hidrográfica. Eu vi que alguém respondeu. Já. Botaram letra E, né? Aí é terceira, B. Terceira. Potencial hídrico. Eu fiz questão, quando eu falei sobre as bacias hidrográficas, eu fui falando o tamanho do território, tá? Da área de extensão. E aí? Tô vendo aí, galera tá indo de E, tá indo de B. Enquanto isso, minha vizinha tá aqui fazendo pipoca. Eu tô sofrendo. Agora, aqui com esse cheiro, que vocês estão em aula online, então vocês não estão sentindo, não estão sofrendo junto comigo, mas eu estou sofrendo. Posso já revelar o gabarito? Eu estou sofrendo.
Letra Tocantins, Araguaia. Com maior potencial hídrico aqui da gente, tá? A gente vai ter algumas bacias, algumas usinas hidrelétricas, por exemplo, a gente tem ali a de Tucuruí, que ela foi criada só para abastecer o projeto brasileiro chamado de Grande Carajás, era de extração de minério, tá? E aí, meus amores, deixa eu parar aqui de compartilhar, voltar para minha tela aqui. Deixa eu fechar isso aqui, que né, já parou a maluquice de ficar com duas telas. O que vocês acharam? Tiveram muita dificuldade? Foi um tema mais fácil? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Um beijinho, até a próxima. E seguindo, né? A próxima aula vai ser sobre geografia humana. Pegar em uma humanidade ou uma aula de revisão aí, pré-prova para vocês, tá bom? Um beijinho, Nath. Boa noite. Tchau, tchau.